Nós vamos começar hoje uma série de exposições a respeito de Jesus Cristo, diante desse mês que nós estamos, mês do Natal, um mês maravilhoso, festivo, de muitas expectativas, e nós vamos pensar e falar a respeito de quem Jesus Cristo é, e de alguns encontros que ele teve, de algumas pessoas que estiveram diante de Jesus e tiveram suas vidas transformadas, e essa é a nossa expectativa, de que diante da palavra do Senhor, diante de Jesus Cristo, a nossa vida seja transformada a cada dia segundo a imagem dele. E por isso que eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui, a palavra do Senhor. Tem uma velha frase que diz que a arte imita a vida, mas eu acho que a vida imita a arte, né? É o contrário, né? Mas eu diria que a arte, na verdade, imita a Bíblia. E eu tenho essa ideia de que essas histórias que nós vemos, tanto de literatura, principalmente de filmes, elas trazem algumas verdades que são tiradas não de forma escancarada, mas é uma verdade que está no coração de cada ser humano. Eu quero tentar te dar um exemplo disso, de que como a Bíblia ou a arte reflete o que a Bíblia diz para nós e nos ensina. Eu acho que a maioria aqui já assistiu o filme Rei Leão, certo? Rei Leão. E aí você vai lembrar de uma cena em que o macaco, o Rafiki, um babuíno, ele pega o filhotinho do leão, Simba, levanta diante de um alto monte. É uma linda história, uma música encantadora. E aí todos os animais da floresta veem o filhote, que na verdade é do pai, que é o leãozão lá, que manda na floresta, a mãe dele também. E aí tem esse menininho, Simba, e agora ele é consagrado ali. E toda a floresta que está assistindo, todos os animais, eles se prostram e reverenciam aquela criança, que é a esperança de que vai haver continuidade para aquela floresta, que eles terão um rei, o sucessor do rei nasceu. Mas aí passa o tempo e essa história continua. E então ele tem um tio muito mau, que é o irmão do pai dele. E esse tio mau, ele elabora um plano para matar o filho, e ele queria na verdade matar até o menino, só que o menino consegue escapar. E esse menino foge, porque ele acha ali, é enganado, achando que ele é o responsável pela morte do pai, mas que na verdade é o tio que fez todo esse plano para tomar conta. Agora ele assume o reinado.
E então Simba vai embora, e tem toda a história agora, né? Você vai lembrar desse jeito que ele encontra dois animais lá muito interessantes, aí eles começam a cantar uma música lá chamada Hakuna Matata, e aí ele se perde a sua identidade, ele não sabe mais quem ele é, um leão, começa a comer inseto e tal, toda essa história, até que vem aí uma esperança de que uma moça lá, uma leoazinha, vai atrás dele, conta essa história, de que o tio estava acabando com tudo, ele volta, tem a guerra e tal, lá no final das contas, esperança de novo. Agora Simba assume o reinado e a floresta volta a ser o que era. Talvez você já tenha visto uma história assim, de um grande reinado, e de um rei que nasceu. Agora tem uma pessoa que o pega em seus braços e diz: ó soberano, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação que prometeste. Lembra de alguma história assim? Se você não lembra, você está com a cabeça ruim, porque nós acabamos de ler isso aqui. Você está aqui, nós acabamos de ler essa história. Só que a história continua, nós não vamos chegar lá hoje, mas a história continua. Aí vem alguém que tem um plano malífico, malévolo, né? Um plano muito ruim, e aí vai e provoca a morte desse que é o herdeiro. Cadê a esperança nessa história? Mas ao terceiro dia a esperança ressurge, ele toma todo o reinado de volta. Por isso que eu estou te mostrando que a arte, de alguma forma, ela reflete isso daqui, ó. Posso te mostrar alguns outros atos, mas eu quero ficar nesse ponto aqui, de que o texto que nós temos mostra praticamente essa história cinematográfica, porque a gente fica imaginando e lê essa história aqui e fala assim: beleza, é um senhorzinho lá, né? Simeão pegou o menino, Jesus estava no templo, lá, beleza. A gente passa o olho nessa história e fala: bonitinho, né, essa história. Mas eu quero te mostrar a profundidade que esse texto traz para nós aqui, mostrando a respeito sobre quem é Jesus. Mostrando de fato que nele agora a esperança de toda a humanidade agora estava sendo reafirmada, a esperança novamente nascendo no coração dos homens. E só para te mostrar por que essa história era assim, por que isso é algo tão significativo para nós e para todo o povo de Deus, eu vou começar lá em Gênesis, e vai ser bem rápido, tá? Lá em Gênesis, quando havia nada, tudo era escuridão, aí Deus cria o quê? Primeira coisa, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Diante das trevas que havia, Deus trouxe luz. Mas aí logo em seguida vem esse plano maligno de alguém que destrói toda essa história. A serpente, que é a personificação de Satanás ali, engana o homem e a mulher. Agora eles caem e a escuridão toma conta de tudo novamente. Mas em Gênesis capítulo 3, logo ali, há uma afirmação de que a esperança renasceria. E ele fala: você, o seu descendente, vai ferir o calcanhar, o descendente da mulher, mas ele vai pisar a cabeça do seu descendente, descendente da serpente. Estava falando sobre Satanás, que Jesus Cristo venceria. Agora todo o Antigo Testamento apontando para o nascimento desse grande rei, daquele que seria luz para as nações. E aí nós vimos um texto, já um pouco mais para frente, contando quase o final, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim não vai ver trevas nunca mais. Olha só que história belíssima que toda a Bíblia está contando para nós. Mas voltando aqui no Antigo Testamento, vem essa história de luz, de que nasceria o rei, e vem aí toda a história do povo de Israel sendo chamado à adoração ao Senhor. Mas aí termina o Antigo Testamento, esse povo sem esperança, porque ninguém em toda a história do Antigo Testamento foi capaz de fato mostrar essa esperança para esse povo, que havia chegado o momento em que o rei nasceu, aquele rei prometido, ele havia nascido, mas agora cerca de 400 anos de silêncio entre o Antigo e Novo Testamento. Consegue perceber isso? O que estava no coração daquele povo? A expectativa que eles tinham de que teria que vir, porque isso era promessa. Deus havia prometido isso. Mas depois de 400 anos, sem nenhum profeta, sem nenhuma palavra sequer de Deus, agora veio o nascimento de uma criança, de forma miraculosa. E agora aquele homem, Simeão, que aguardou a vida inteira a respeito disso, ele está com a própria salvação nos seus braços.
Nós vamos ver no final de tudo isso que é Jesus a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa. Mas, que esperança é essa? O que significa? O que significa para nós, o que significa para aquele povo? O que significa esperar em Cristo? Por que Cristo é a nossa esperança? Ou o que significa, falando melhor, né? O que significa esperar em Cristo? Que a gente vai aprender com Simeão, com a vida desse homem que esperava Jesus. Esperar em Cristo significa viver em retidão. Olha só o versículo 25 que diz que Simeão era um homem justo e piedoso. Por causa dessa expectativa que ele tinha a respeito de Jesus Cristo, isso o levou a ter uma vida diferente diante de Deus e das pessoas que ele convivia. Ele era um homem justo e piedoso. Só fazendo um parênteses aqui. Se fosse escrito alguma coisa sobre você e a sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor, o que seria dito sobre você? Olha essa coisa belíssima. Um homem que esperava em Jesus, que era de fato a expectativa que ele tinha, o levou a ser justo e piedoso. Por causa desse olhar, do foco que ele tinha nas promessas do Senhor, o levou a ter uma vida diferente. Quando ele fala a respeito de ser justo, ele está dizendo que é um relacionamento com Deus, que ele procurava ser justo, procurava ser reto diante de Deus, mas diante das pessoas também. As pessoas ao seu redor podiam olhar para a vida dele e falar assim: Simeão não é caloteiro não, Simeão não é o fofoqueiro não, Simeão não é aquele que fica passando a perna em todo mundo não é aquele que fica inventando história, não é aquele boca suja não. Pelo contrário, Simeão é um homem justo, reto, e que ele diz ainda para nós, piedoso. É interessante como a maneira como ele se refere aqui, lá no versículo 29, um pouco mais para frente na oração que ele faz, ele diz aqui: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Essa história que ele está olhando diz: o soberano, ó soberano, eis aqui o teu servo. É exatamente essa relação que ele se via com Deus. Ele era um escravo do seu Senhor, e agora ele só fazia a vontade do seu Senhor. Não era mais a sua vontade que estava sendo feita. Por conta dessa expectativa e porque ele esperava Cristo, o Redentor, o Messias, o Rei, a sua vida foi completamente devotada a Ele, transformada por Ele. Agora ele diz: eu sei a quem eu sirvo. Ó soberano, eu sou o teu servo, eu sou propriedade sua, eu sou seu escravo, eu sei quem manda em mim. E é por isso que esse homem pode ser chamado de piedoso e justo. Esperar em Cristo significa viver em retidão. Gente, não existe nada mais contraditório do que alguém dizer que espera Cristo. E agora nós não estamos esperando mais o nascimento de Jesus. A gente não está esperando mais aquelas promessas do Antigo Testamento de que viria o Salvador, porque essa palavra nos afirma e nós sabemos que esse Salvador já veio. Inclusive esse homem estava segurando os braços. Vou contar uns detalhes aqui daqui a pouco sobre essa história. Mas esse Salvador já veio. A nossa expectativa não é mais de ter um rei. A nossa expectativa agora é de que esse rei vai voltar. A gente sabe da existência dele. A gente sabe que esse rei Jesus existe. De que ele morreu na cruz, ressuscitou. E ele mesmo disse: eu vou voltar para buscar vocês, porque eu estou indo para um lugar preparar morada. E diante dessa expectativa que nós temos, como que você tem se portado? Como eu disse, não existe nada mais contraditório do que alguém falar assim: eu espero Jesus Cristo voltar. Mas Jesus, pode deixar que aqui eu mando, viu? Pode deixar que eu vou viver da maneira como eu quero. Eu até falo que o Senhor é Senhor. Eu até entendo que o Senhor está sentado à destra de Deus, está sentado à direita, o Senhor está reinando. Mas o Senhor não é meu rei não. Mas eu te espero, tá bom? Não é estranho isso? Não é esquisito isso? Portanto, se de fato a grande esperança e expectativa de que você tem é de Jesus Cristo, de que Ele vai voltar, eu espero que sejam essas mesmas palavras que sejam ditas, a começar em mim, mas de você também. Você,
justo e piedoso. Mas essa expectativa também significa, ou esperar significa expectativa. Ele esperava a consolação de Israel. Essa palavra aqui de consolação de Israel era justamente por causa das profecias do Antigo Testamento. E aí, o que eles estavam vivendo aqui, o contexto deles mostra muito bem o que eles esperavam. Porque já há muitos anos, lembra dos 400 anos de silêncio? Eram já quase 400 anos que eles viviam subordinados a Roma, a outros governos. Era um povo que estava sob opressão, um povo que vivia arrochado, em dificuldade. O povo de Israel, o judeu, vivia perseguido por causa de outros governos. E eles falaram, gente, quando é que isso vai acabar? Quando é que essa história vai ser transformada? E aí a gente olha fariseus e alguns outros que esperavam um Jesus assim, poderoso, que chegaria nas suas carruagens e salvaria e transformaria a situação de todo esse povo. Agora acabou essa opressão, agora o nosso rei chegou. E é por isso que no coração de Simeão ele falava isso, que ele esperava a consolação de Israel, porque estava difícil ter que viver naqueles dias. E essa era a expectativa dele. Era um homem que não achava que era algo que ele supunha que ia acontecer. Eu já disse para vocês, reafirmo, que esperança é diferente de expectativa. A expectativa que ele tem aqui, significa ver com expectativa, não é uma expectativa assim, você esperava que o Vila fosse para a Série A, não esperava? Você tinha expectativa, não tinha? Falei, pá, agora vai. Teve gente que largou o emprego, foi lá para Natal. Mas não aconteceu. Essa é uma expectativa qualquer. Agora a expectativa do cristão não é essa não. Ela fala assim, eu acho que Jesus vai voltar. Mas aí no final das contas, não voltou. Não é isso não. A gente tem certeza de que Ele vai voltar. Porque todas as promessas que foram feitas, não só no Antigo Testamento, mas em todas as do Novo Testamento também estão sendo cumpridas. Cada uma delas. E essa é a nossa esperança, é nessa expectativa que a gente vive. Como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Pedro vai falar sobre essa história, lá em 2 Pedro, ele diz, vocês que aguardam novos céus e nova terra, aguardem ansiosamente por esse dia, por esse tempo, porque vai chegar. Não é só algo que a gente está imaginando, mas esse dia vai chegar, quando Jesus vai voltar. Era essa expectativa que Simeão tinha, e essa expectativa que a gente pode ter também. Em terceiro lugar, esperar em Cristo significa viver no poder do Espírito Santo. Eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas por 3 vezes ele fala, movido pelo Espírito. Versículo 25, o Espírito Santo estava sobre ele. Depois ele fala, o Espírito Santo o revelou. É um homem que vivia sob o Espírito Santo. E é interessante mais esse texto, ele foi um privilegiado. Porque nesse momento não tinha acontecido no Pentecoste, descido o Espírito Santo sobre os crentes. Mas ele vivia sobre o poder e a influência do Espírito Santo. Isso aqui é interessante mais, porque se a gente aguarda Jesus Cristo e esperar em Cristo, né, de que todas essas mazelas aqui vão acabar, essa opressão, tudo isso que vai acabar, mas Jesus Cristo vai voltar e transformar tudo isso, algo breve, esplendoroso, novos céus e nova terra. Nós estamos falando sobre o céu. Tá bom? Às vezes essa linguagem, você não está entendendo, falando de mim, que novo céu, nova terra. É porque no Apocalipse fala sobre isso. Né? Pedro fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. De que isso aqui tudo vai ser transformado num lugar, Apocalipse 21, onde não há choro, onde não há mais dor, não há tristeza, onde a gente vai desfrutar da presença da glória de Deus, por toda a eternidade. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você crê nisso? É nisso que nós cremos. Essa é a nossa experiência. Isso nós estamos falando aqui, o que é esperar em Cristo, é isso. Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar, o nosso Redentor. E aí quando nós falamos de viver no Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, de manhã na escola dominical a gente estava falando sobre isso, né, lá nos novos membros, que agora nós nos tornamos, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos habitação do Espírito. Agora Ele mora em nós, esse Espírito habita em nós. E aí é como se a gente tivesse 2 lobos assim que a gente está alimentando. Um é o Espírito e outra é a carne, que também habita em nós ainda. E aí qual que você está alimentando? Seu espírito ou a sua carne?
Se você tem se alimentado do Espírito, se alimentar do Espírito é viver nessa expectativa, buscar o Senhor em leitura, em comunhão, em oração. Se você está se alimentando do Espírito, você vai viver no poder do Espírito. E Deus dá discernimento, esse Espírito dá discernimento para a gente. Ele direciona, nos dá o caminho. Ele nos convence do pecado, da justiça. Isso é bom demais, viver pelo poder do Espírito. Você pensou isso? Ele falou, movido pelo Espírito, ele foi no templo. Essa vozinha que soprou lá nele, falou assim, vamos lá no templo. Você fala, no templo, hora dessa, nossa. Tá bom, vou, bora no templo. Aí chega lá, quem está lá? Aquilo que ele sempre esperou. Viver sobre o poder do Espírito. Mas para nós é mais interessante ainda, quando a gente fala de viver no poder do Espírito, porque Gálatas fala para nós o que é o Espírito. O fruto do Espírito, vocês lembram? Tem um monte de característica lá. O que é o fruto do Espírito? Fala aí para mim. Boa, mesmo que não dê para a gente entender aqui, né? Mas você sabe qual é o fruto do Espírito: amor, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Tem um monte de coisa lá, esse fruto do Espírito. Sabe o que é viver no poder do Espírito? É você conseguir amar mais e melhor, é você ter mais paciência, é você ter mansidão para lidar com o próximo dentro da sua casa. Seu marido, relaxado, né? Fica jogando toalha em cima da cama. Você vai ter mais mansidão, você vai aprender a lidar com ele. É sobre domínio próprio. De manhã ele estava falando, o áudio, cadê o áudio? Ele falando do trânsito aqui de Sérgio. Eu falei, gente, trânsito de Sérgio é uma beleza, uma bênção. Uma bênção. Ele falou, não, eu fico grilado aqui. Eu falei, não, que é uma bênção. Você vai aprender a ter domínio próprio no trânsito, na sua língua, nos seus desejos. Isso é viver no poder do Espírito. Você lutar contra os seus vícios, as suas tentações. Isso é viver no poder do Espírito. Sabe por que você pode viver assim? Por causa da sua expectativa, porque você espera em Jesus Cristo. Isso é que nós aguardamos. Isso é esperar em Jesus Cristo. Segundo lugar, aqueles que esperam em Jesus Cristo serão recompensados. Opa, agora sim, né? Eu quero esperar ainda, vou ser recompensado por isso. Vai ser recompensado com a compreensão das coisas de Deus. Porque quem revelou essas coisas para Simeão, não foi ele mesmo. Ele não olhou aquele nenenzinho assim, falou, neném. Deus mostrou para ele o que era aquilo. Ele falou, isso aqui é a salvação, isso aqui é Jesus Cristo. De fato, aquilo que foi revelado, agora eu estou vendo esse menino aqui. E ele ainda falou umas coisas depois. Ele falou, gente, esse menino aqui vai trazer separação, vai trazer divisão, uns vão se levantar, outros vão cair. Ele falou, e mulher, isso aqui ainda vai transpassar, uma espada vai transpassar sua alma. Quem que revelou isso aqui para ele? Foi Deus. E quando você espera e tem essa expectativa em Jesus Cristo, vive no Espírito, Deus vai te dar discernimento sobre essas coisas. Para onde você tem que ir, para onde você não vai. Quando você lê esse texto aqui, fala, eu quero saber a vontade de Deus. Lê isso aqui, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Vai te mostrar exatamente o que Ele está querendo. Mas outra recompensa também, que é a realização de desejos piedosos. E essa realização de desejos, a Bíblia fala sobre isso, e fala muito sobre isso. Sobre essa realização de desejos piedosos. Eu quero ler alguns textos aqui. Provérbios 10, 24, desejos dos justos será concedido. Salmo 34, 10, os que buscam o Senhor não sentirão falta, ou não lhes faltará coisa boa. Salmo 84, nada de bom ele retém aqueles que andam em retidão. E Salmo 37, 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus vai satisfazer os desejos que você tem. Mas não é qualquer desejo, não. Tem a ver com os desejos dEle para você. Porque quanto mais próximo do Senhor, quanto mais a expectativa sua está em Cristo, quanto mais você vive para Ele, e dependente do Espírito, a sua vontade agora é moldada segundo a vontade do Senhor. Isso aqui é diferente, você quer... Um exemplo muito claro que Tiago fala, né? Ele está falando assim, gente, sabe de onde que procede, Tiago 4, que fala, sabe de onde que procede essas guerras, essas contendas entre vocês? Está no coração de vocês, certo? O problema é coração, pecado. Aí no final ele diz, vocês pedem e não recebem, vocês desejam e não têm, vocês roubam, matam, sabe por quê? Porque vocês pedem para esbanjar nos prazeres de vocês, por isso que vocês não recebem. E eu entendo claramente aqui, quando a igreja se reúne em Atos capítulo 2 e mostra o que era a igreja, eles vendiam umas coisas que eles tinham em comuns e cuidavam uns dos outros, certo? Quando não está passando necessidade, a igreja vai lá e acolhe. E eu só estou dizendo isso porque eu não acho, não creio, e preste bem atenção,
tá bom? Que Deus não nos chamou para uma vida miserável. Mas eu não tô defendendo o outro lado também, né? Deus vai agora te abençoar, tá bom? Agora você vai viver, é só abundância, não é isso não, abundância de problema a gente tem, né? Isso não falta não. Mas eu não estou falando que você vai ver em abundância, mas quando lhe falta, a igreja está aqui para poder te ajudar, certo? É isso que nós estamos falando, nada vai lhe faltar, o Senhor é seu pastor, e você não vai sentir falta de mais nada, e Deus vai cuidar de você, Ele é seu pastor. Mas o que tem a ver com esses desejos que Ele está falando que estão sendo cumpridos? Qual que era o desejo, a grande expectativa de Simeão? Sabe quando ele fala, Senhor, pode me despedir em paz? E esse é o nome. Nós temos uma tradução do latim, da Bíblia, né, chamada Vulgata, que tem esse nome. Não sei se vocês viram lá no começo, que chama Nunc Dimittis. Esse pode me despedir em paz. É o nome dessa oração, conhecida aqui, a oração de Simeão. Pode me despedir em paz. E qual que era o grande desejo dele? Era poder ver a consolação de Israel. E Deus o permitiu ver. São recompensas que a gente tem. Mas lembre que é desejo piedoso, com a vontade de Deus, tá bom? Não é só para esbanjar nos seus prazeres, não. E por fim, uma prontidão para a morte. Pode voltar, por gentileza? Letra C ali, a prontidão para a morte. É uma recompensa. Você fala, mas que recompensa é essa? Eu vou estar pronto para a morte? Versículo 29 fala, agora pode me despedir em paz do teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Porque quando a gente vê Jesus, a morte toma outro significado para cada um de nós. Quando nós conhecemos Jesus, a morte de agora já não é mais desespero. A morte não é um caminho obscuro que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas quando nós vemos Jesus, nós enxergamos Jesus. Eu não estou falando que isso é literal não, tá bom? Pode não ser literal para você. Jesus não vai aparecer, provavelmente não vai aparecer para você, tá bom? Você vai. Mas ele vai se revelar a você. Você vai conhecer Jesus. A morte já tem outra dimensão, outro significado, outra característica. Sabe quando Paulo fala assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu não sei nem mais o que eu quero, porque viver lá, junto com Cristo, é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Eu lembro do Márcio, falando que ficou aqui, né, Márcio? O Márcio ficou perguntando para os outros, você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Você não deveria ter medo de morrer. Deveria ser uma expectativa que a gente tem. Para gente do céu, porque se eu morrer, eu vou estar junto com Cristo. Isso aqui é diferente, gente. Deixa eu fazer só um outro parênteses aqui, né? Porque às vezes você está aqui nessa noite falando assim, eu quero morrer. Mas pela intenção errada. Só para ficar claro aqui para você, tá bom? Você fala assim, opa, agora o pastor me deu um aval aqui. Eu já estava querendo mesmo, né? Mas talvez a sua expectativa não é morrer para se encontrar com o Salvador da maneira como Ele quer no tempo dEle. Você está querendo abreviar esse sofrimento que você está passando? Você está querendo abreviar essas dores, essa sua falta de expectativa, essa sua falta de esperança? Mas é exatamente nesse ponto em que Simeão vai tratar a nossa vida e que o Evangelho muda. Porque mesmo que a gente vive em dificuldade, lembra que aquele povo estava vivendo 400 anos sem sequer Deus abrir a boca para falar com aquele povo, um povo que estava acostumado. Tinham juízes, profetas, reis, sacerdotes, 400 anos agora de silêncio total. O povo estava perdido. Mas ele levanta Simeão para dizer, há esperança. E eu quero dizer para você, há esperança no meio do seu sofrimento. No meio da sua desilusão, há esperança. E por fim, terceiro e último lugar, o Cristo que nós esperamos é o Salvador prometido por Deus. Ele nasceu sem pecado, mas identificou-se com pecadores. O texto não fala, os que nós lemos aqui não fala, mas Lucas, nos primeiros capítulos, primeiro lá, de comecinho do segundo capítulo, fala a respeito do nascimento de Jesus, nascimento virginal, nascimento miraculoso do Espírito Santo. E foi assim porque Jesus nasceu sem pecado, porém ele identificou-se com pecadores. Como? É por isso que nós lemos a primeira parte do texto. Lembra que diz aqui que ao 8º dia os pais dele levaram ele para circuncidar, ele foi apresentado no templo, eles ofereceram sacrifício, lá de um pasto, lá um rolinho, um pombinho, lembra disso?
Ele identificou-se com pecadores, porque mesmo sem precisar, por ser puro, por ser perfeito, Jesus estava se submetendo a toda a lei de Deus, a toda a lei, de todo o sacrifício. Ele foi circuncidado, e essa circuncisão representava a purificação daquele povo, um povo separado, porque Jesus estava dizendo agora: eu sou a purificação desse povo, o meu sangue vai ser derramado. Eles estavam, olha só gente, eles estavam oferecendo sacrifício, e quem tinha dinheiro oferecia uma novilha, uma novilha ou um cordeiro, certo? Uma ovelha. Quem era pobre oferecia pássaro. E esse era o rei que nasceu e estava nos braços de Simeão, pobre, tendo que oferecer lá pombinho de sacrifício. Isso quebra completamente a expectativa daquele povo tinha de um rei grandioso. Eu falei: esse aqui é o nosso rei Jesus, que nasceu numa manjedoura, no meio dos animais. Esse aqui é o grande rei que nós temos, Filho de Deus. Então ele cumprindo toda a lei, satisfazendo toda a lei, porque nenhum de nós poderia cumprir, satisfazer diante de Deus. Aí vem Jesus Cristo e faz. E é esse Jesus que nós esperamos, que se identificou conosco. E ele nasceu para salvar pessoas de todas as nações. Versículo 31 diz, para que preparaste a vida de todos os povos. Ele que é a luz das nações. Gente, não existe um pecador que sequer que Jesus não possa salvar. Ele está falando de todos os povos, aquilo fazia muito sentido para eles, porque Jesus veio e pregou aos gentios, aos judeus, gente de toda a região, e não existe um sequer que Jesus Cristo não possa salvar. Coloca isso na sua cabeça. Talvez você está pensando, nossa, até aquele delinquente lá, aquele miserável, Jesus pode salvar. E ele nasceu para trazer julgamento. Agora presta atenção nisso aqui. Versículo 34 diz: esse menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Isso aqui mostra o juízo que Cristo trouxe para todos aqueles que não creem, não têm essa expectativa em Jesus, o Filho de Deus. Mas, diante das desilusões, diante da desesperança, diante das lutas, a gente pode ver no versículo 35 que ele nasceu para trazer salvação, quando ele disse para Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E foi por causa da morte de Cristo que agora nós podemos ter essa esperança. Essa espada traspassou o coração de Maria quando ela viu o filho dela pregado naquela cruz. Quando ele inclinou a sua cabeça e disse para Deus: eu te entrego o meu espírito, está consumado. Todo esse plano, toda essa história, toda essa expectativa que o povo tinha, agora está consumado na cruz de Cristo. Mas a gente sabe que essa história continua. Terceiro dia ele ressuscita. Se Deus não está morto, Cristo não está morto, Cristo ressuscitou. E essa é a maior esperança e expectativa que cada um de nós pode ter. E a conclusão que nós chegamos: se Cristo é a nossa salvação, nós podemos ter esperança, não importa quão difíceis sejam as nossas circunstâncias. Lembre-se disso. Se Cristo é a nossa salvação, você pode ter esperança. Mais difícil que seja a situação que você está passando, mais crítica que seja, Cristo é a esperança. E o que a gente pode fazer com isso então? Para ter essa esperança, você precisa do Espírito Santo. E é o desafio que eu quero te fazer. Quero chamar a banda aqui para tocar para a gente. O desafio que eu quero te fazer para você, para convidar esse Espírito Santo para morar no seu coração. É só através dele. Só através dele que a gente pode ter essa esperança. Segundo, escuta o que o Espírito Santo tem para te dizer. Seja guiado por ele, se submeta ao Espírito Santo de Deus que habita em você. Entenda quem é o seu rei, entenda que você é servo. Você está aqui para servi-lo, para satisfazer a vontade dele. Viva para ele, viva para ele. Terceiro lugar, se prepara para conhecer seu Salvador. Essa expectativa que nós temos de que Cristo vai voltar, isso deve gerar em nosso coração essa expectativa que transforma a nossa vida, que transforma o meu mover diário, a minha caminhada diária. Aguardem ansiosamente pela volta do Salvador de vocês. E por fim,
seja instrumento e luz para as outras pessoas. Você que conhece essa luz, mais um desafio que eu faço: transmita essa luz para aqueles que ainda estão em trevas. Simeão disse: agora eu vi a luz, salvação dos povos, e essa luz te alcançou, e que você seja instrumento essa semana, para que outras pessoas conheçam essa luz. Nós vamos cantar novamente essa música que fala a respeito de Jesus. Lembre-se disso, seus olhos viram a salvação, e agora a gente pode viver para Ele.